Ele toca na rocha, sai água, toca na rocha, sai água. Um dia Deus aparece para Moisés e diz: Moisés, fala com a rocha. Moisés falou: toca. Você toca, como é que agora vem mudar o negócio? Ele toca e sai, sempre deu certo. Então eu toco e sai. Mas quando Deus falou, fala, aquilo criou um conflito na cabeça no Moisés. Sempre toquei até hoje, sai. Agora não quer que eu toque, quer que eu fale. Está mudando as coisas. É porque Deus muda a configuração. Porque Ele é Deus. E é isso que o profético vem nos mostrar, a vontade do Eterno. Você está entendendo? O que Moisés fez? Foi lá e falou com a rocha. Muito insatisfeito. Saiu água? Sim ou não? Não. Ele deve ter pensado: quer ver como é que saiu? Dá uma pancadinha, porque eu estou acostumado. A água saiu. Todo mundo bebeu. Deus saiu do grupo, entrou no privado, chamou Moisés. Queridinho, vamos ter uma conversa tete a tete. Eu mandei você, vai lá e tocar. Eu falei: eu não vou lá, mas eu sempre toquei, porque que agora quer quebrar o protocolo. Agora só quer mudar a configuração. Sabe, eu aprendi que o ambiente profético, ele serve para alinhar a vontade de Deus, ainda que ela não seja compreendida. Eu não estou aqui para compreender o que Deus quer fazer, eu estou para obedecer o que Ele quer fazer e pronto. Você está entendendo? Se Ele quer fazer, é tudo dele, é por Ele e para. Então vai ser feito do jeito. Você quer ver? Deus disse assim: os meus planos não podem ser. Os planos de quem que não pode ser frustrado? Aí você faz plano. Se frustra de quem? O seu ou o dele? Quem é que se lasca nessa história? Então, para mim, o que o profético vem fazer? Ele vem mostrar para mim os planos de... E aí eu pego os planos de Deus e transformo também nos... Aí se frustra os planos do Satanás. Que tem outros contrários. Você entende? Mas essa quebra de protocolo, ela é muito problemática. Todas as vezes que as coisas acontecem, hoje eu tenho aprendido com esse ambiente profético, com a palavra profética, que muitas vezes ela vem e eu não vejo recursos para ela, eu não vejo um ambiente para ela acontecer, então eu crio o ambiente e ela acontece. Quando eu fui naquele ambiente que eu estava, me faltava dinheiro para comprar os fly, que é essas caixas aéreas aí. Não tinha mais dinheiro, não tinha. Tinha rapado tudo. Fui eu pregar numa igreja lá em Balneário Camboriú, no Charles, Luz da Vida. Cheguei lá, tinha umas caixas bonitinhas, branquinhas, penduradas assim. Olhei, nossa, que caixa legal. Eu tinha visto, era cara. Na época custava 5 mil e pouco, 6 mil cada uma. Hoje nem sei quanto custa. Mas na época era isso. Aí acabou o culto, vou jantar. E perguntei a ele: Charles, essas caixas suas lá eu achei tão bonitinha. Comprou onde? Ele falou: não, mandei fazer, fica muito mais barato. Eu falei assim: sério? Onde você fez? Ele falou: foi um rapaz aqui que fez. Aí eu falei: sabe quanto custou? Ele falou: acho que foi uns 2 mil e pouco, quase a metade do preço. Eu precisava de 8 caixas. Aí eu falei: como é que a gente vê isso? Ele: peraí que eu vou ligar para o rapaz que toma conta do som. Ligou. O rapaz falou que custava R$2.800. Eu falei: puxa, qual é a metade do preço? Que legal. Antes de desligar, o cara disse assim: ô pastor, nós mandamos fazer 8 caixas a mais que não estamos usando. Quando o cara falou 8, o varão falou: é Deus nesse negócio aí, isso aí. Aí eu também sou pentecostal, aí eu sou do Retetel, não é verdade?
Eu falei, aí é Deus querendo agir. Ele desligou o telefone e me disse: Cláudio, me dá seu endereço, que eu vou mandar entregar as caixas lá e você não paga nem o frete. Você está entendendo? Quando há propósito, há recursos. Nós temos que ter essa visão, e Deus vai fazer do jeito que Ele quer. É assim que funciona. Quando nós olhamos o mover de Deus, o agir de Deus, nós esbarramos muitas vezes quando Ele muda essa configuração. Nós nos atrapalhamos muito, certo? Quando Samuel recebe uma palavra de Deus para ungir o novo rei para Israel, ele é direcionado por Deus a ir à casa de Jessé para ungir o novo rei. O protocolo indica que o rei é o filho mais velho. Por quê? Porque essa era a configuração. Samuel vai preparado para a casa de Jessé. Por quê? Porque ele está inserido num contexto. A mente dele, certo? Conhece aquilo, é uma mente terrena. Ele é um profeta? Sim. Ele ouviu Deus falar? Sim. Mas ele recebeu uma parte da informação. E Deus disse: chegando lá eu te falo o restante. Mas ele está inserido. É o contexto dele. É a realidade desse camarada. Muitas vezes nós vamos lidar com Deus segundo, como ouvimos aqui, as nossas crenças, a nossa realidade. Você pega um centurião, aborda Jesus, Jesus diz a ele: eu vou à sua casa. O centurião diz: não há necessidade, eu sou um homem que tenho homens ao meu serviço. Então se eu mando ele ir, ele vai, se eu mando ele vir, ele vem. Eu sei que o senhor tem anjos, então o senhor manda um anjo lá em casa e está tudo resolvido. Mas ele vai ter um encontro com Jairo. E na ótica de Jairo, tem que ir lá, botar a mão na garotinha, porque essa é a crença do Jairo. A maneira de Deus agir na nossa vida tem muito a ver conosco, tem muito a ver com a maneira que nós nos posicionamos. Então, Samuel vai para a casa de Jessé. Sim, ele tem uma palavra profética, ele cria um ambiente de santificação, é verdade. Mas quando ele chega e vê o primogênito, que na cabeça dele, segundo o protocolo, é daquela maneira, e quando ele vai abordar, e Deus diz: não é esse, o chão de Samuel desapareceu. Samuel agora, se não é o primogênito, quem é? Quem é agora? Tinha tudo para ser ele. É assim que as coisas funcionam. É a maneira que nós estamos acostumados a lidar. Ele fica perdido. Ele começa: aqui é esse, aquele, acabaram-se. Então chega o mais novo, e provavelmente na ótica de Samuel, ele é o último que poderia ocupar tal lugar. E Deus disse: é esse camarada mesmo, Samuel. Unge ele, vai para a montanha de Ramá e deixa o restante comigo, porque quem resolve sou eu, você não tem nada a ver com isso. Recolha-se a sua insignificância. Nós temos muita dificuldade para entender essa simplicidade do mover e do agir de Deus. Por muitas vezes eu tenho ouvido muito sobre isso, temos feito trabalhos na igreja voltados para isso, e eu aprendi que sabe qual é o grande problema? É que quando as pessoas vão contar suas experiências, elas só contam os resultados, mas elas esquecem de contar o processo. Porque o processo é muito simples, o resultado ele é magnífico, ele é sensacional. Aí o camarada chega e fala assim: eu olhei para ele e eu ouvi Deus, aí eu fui lá e botei a mão e ele ficou curado. Isso é fantástico. Mas tenta me explicar como é que você ouviu.
para ver se eu consigo ouvir também. Aí você vai descobrir, quando você vai tentar, as pessoas te explicam o processo, você descobre que começa como nós ouvimos aqui, uma intuição, uma percepção, uma voz, uma imagem que eu vou sinalizando, eu vou obedecendo, eu vou ver se eu avanço, se eu recuo, eu faço um processo investigativo para ver se estou na linha certa. Isso não é falta de fé, não, isso é maturidade espiritual. Eu vou treinando a minha maneira de lidar com essas coisas. O grande problema é que as pessoas normalmente nos contam apenas os resultados maravilhosos, mas esquece de falar a simplicidade do processo. Por muito tempo eu falo de mim mesmo. Quando eu prego, em primeiro lugar, eu prego para mim. Por muitas vezes eu tinha dificuldade de lidar com o Espírito de Deus, com a voz profética, de achar que recursos eles vão brotar antes dos propósitos. Eu acreditava que as coisas viriam e através daquilo que viria eu iria fazer. Mas depois eu descobri que eu ia começar a fazer, e à medida que eu ia começando a fazer, Deus ia enviando os recursos, ia falando, ia movendo, ia fazendo. E quando eu via, e as pessoas, uma vez minha mulher, porque a maior profeta da minha vida é minha mulher, ela pode falar comigo coisa que ninguém fala. Às vezes acaba o culto, eu passo por 20 pessoas e as pessoas falam: nossa, você pregou pra caramba. Aquilo não é a verdade. A verdade é o que a minha mulher vai dizer. Ela pode. Na hora de ir embora ela me diz. Eu falo: como é que foi, filho? Ela fala: não pergunta. Se eu pudesse eu tinha ficado em casa. Olha só, eu comecei a entender esse processo e acreditar nas maneiras, sabe? Por quê? Porque são esses protocolos que Deus quebra, a maneira de Deus fazer, a maneira de Deus usar, é algo muito particular. Você pode até se espelhar em alguém, mas saiba de uma coisa: Deus tem uma maneira particular para se manifestar em você. Uau, amém. E essa maneira é você que vai ter que descobrir. Glória. Você pode se inspirar em outras pessoas, você pode admirar o dom agindo e movendo na vida de outra pessoa, mas saiba de uma coisa: você é alguém único e Deus tem uma maneira única de falar com você. Amém. Esse dia eu encontrei com um engenheiro, o cara falou para mim que olhava para número e recebia a revelação. Eu falei: como? Ele falou: Cláudio, eu não sei, parece um número assim. Eu amo matemática. Eu falei: rapaz, se aparece número na minha frente, o que eu ia pensar é conta para pagar. Mas essa não é a maneira que Deus se manifesta na minha vida, na minha com humor. Esquisito também, acho. O cara falou comigo: o senhor é pastor? Eu falei: sou. O senhor não tem cara de pastor. Eu falei: então me fala como é que é cara de pastor. Eu faço, se não conseguir, eu arrumo uma máscara. Mas eu quero ter cara de pastor. Por quê? Por causa da configurar. Eu não cumpro uma configuração que criaram, pré-moldaram, disseram que tem que ser daquele jeito. Eu não consigo. Eu só consigo ser do meu. Amém. Eu também. Para isso eu não preciso nem fazer força. E às vezes eu prego. Quem é da CN sabe, eu prego. O pessoal ri. Se você caçar a espiritualidade, você não acha. Na configuração. Cadê gente. Eu recebi uma grande lição do Espírito Santo um tempo atrás. Eu fui num lugar para dar uma palavra, uma menina estava ministrando no louvor, com uma roupa extremamente indecente. E eu falei assim: meu Deus, que falta de espiritualidade essa moça com essa roupa. E o Espírito de Deus tocou no meu coração, me deu um impulso tremendo, me dizendo:
A falta de espiritualidade é sua, que ao invés de olhar para onde deveria estar olhando, está olhando para outro lugar. Sim, falou comigo. Se tivesse prestando atenção em mim, não estava vendo aquilo. Falei, nossa, que precisa ser agressivo esse cara. Tá vendo? Precisa ser agressivo. Sabe, é esse modelo, é isso que eu tenho aprendido, é isso que eu tenho sonhado. Sabe? Essa coisa de entender a grandeza de um Deus que vai agir como quer, do jeito que quer, na hora que quer. Você vem certinho, igual Naamã vai procurar Eliseu. Esperava eu que o homem de Deus ia sair da sua casa, botar a mãozinha na minha lepra, orar ao Deus Todo-Poderoso, e a minha lepra iria desaparecer. Chegou lá o homem de Deus, o garoto dele, avisei que eu não vou receber nada. Mandei ele tomar banho. Ele ia embora, por quê? Não era o que ele gostaria de. Estava fora do modelo, entende? Então ele fica tristinho, porque Deus não obedeceu às suas expectativas. Querido, não somos. Ei, que negócio é sério. Olha só, não é Deus que tem que se enquadrar, querido. Nós temos Somos que nos nós. adequar. É ou não é? Quem aqui já não teve no culto que eu estava pregando, nesse ambiente que eu estou falando, todo mundo rindo? Você caça a espiritualidade, você não vê em lugar nenhum. E na hora do apelo, o pessoal chorando. E você pensa, gente, que falsidade esse povo, pastor deu dinheiro para esse povo lá na frente. É esquisito, você acha? Seja franco. Sim ou não? Sim ou não? Eu também acho. Você tem toda a razão. Já fui para casa perguntando, Senhor, é assim mesmo? Não tem outro jeito, o outro tem, mas o outro é do outro. Esse é o seu. Você consegue entender? Eu tenho aprendido que eu não tenho que ser mais nada, nem menos nada do que eu vim para ser e para fazer. É só isso. Verdade. Criar um ambiente que vai mudar a história das pessoas. Não estou pensando em mim. Esse dia eu fui assistir um vídeo meu, eu não aguentei. Isso é muita palhaçada isso aí. Mas não é isso não, que é isso? A pessoa assiste isso. Falta do que fazer. Mas é o jeito, é o ambiente que Deus cria. É assim. Se eu achar que não é, eu vou ter problema. É Pedro olhando um lençol vindo com animais, ele diz, ouvindo uma voz, mata e come, e ele diz, eu não vou comer porque são impuros. E Deus disse, cara, não torne impuro aquilo que eu fiquei. Mas o que Pedro estava vendo? Algo que estava fora da caixinha que ele foi criado. Algo que estava fora do padrão, que enfiaram ele ali e disseram, Deus só age desse jeito, Deus só fala desse jeito, Deus só se manifesta desse jeito. Não, querido, Deus se manifesta quando eu o obedeço. Pronto, eu estou em obediência, estou ali para fazer o que ele, e preste atenção, nem sempre resultado é sinal de que você está aprovado para fazer. Fique de olho nisso, tenha sensibilidade no espírito. É ou não é? Saul está num local, Davi recebe uma palavra dos homens que estão com ele. O Senhor, em letra maiúscula, os homens estão dizendo, o Senhor entregou o teu inimigo nas tuas, vai lá e mata ele. Eita. Você tem que ser sensível para entender quando o protocolo ainda não mudou. Davi disse, eu levantar a mão contra o ungido, não interessa o que vocês falam. Está entendendo? Não é vocês que ditam. Nós temos que ter essa maturidade para entender esse momento, porque muitas vezes vamos nos deparar com coisas
que parecem ser as corretas. Se você achar que sempre os resultados positivos são sinais de aprovação, você vai pegar a vida de algumas pessoas que está crescendo, prosperando, se erguendo, e vai achar que elas estão sendo aceitas. E você vai pegar pessoas que estão vivendo momentos de crise e vai reprová-las. É essa caixinha, gente, sabe, que está desmontando em volta de nós, como eventos como esse, mete bronca mesmo. desmistificando essas coisas, mostrando uma espiritualidade profunda, com essência, com conteúdo, mas sem religiosidade, sem esse aprisionamento de tristeza, de angústia. Você está entendendo? É aquela coisa gostosa de viver. Eu entrei na igreja e me disseram que eu ia morar no céu. E o quê? E pronto. Mas não tem mais nada? Não tem mais nada, só morar no céu. Aí quando eu não vou para o céu? Aí aqui sofrimento, aqui o mundo teve muitas aflições, então se prepare para elas e depois vá para o céu. Imagina a gente pregando para um camarada, larga o pecado. Gente, a única coisa gostosa que o cara tem é o pecado. Ele fuma, bebe, faz umas coisinhas e tal. Você fala para ele, larga isso, vai para o céu. Pega um cachorro com um osso, velho, fedorento e seco. Tenta tomar dele. Ele te dá? Ele avança de tudo por causa daquele osso fedorento. Você tomar o osso do cachorro, o que você tem que fazer? Mostrar para ele um bife suculento. Aí o cachorro larga o osso, pega o bife. Você está falando que na caminhada é a mesma coisa. Para de pregar para os outros isso. Prega um Jesus maravilhoso que vai mudar a sua história aqui nessa terra, que ele vai comer o melhor dessa terra, que ele vai ser feliz, que ele vai prosperar, que ele vai vencer, que é um ambiente profético, que Deus está falando, que vidas estão se convertendo, que o mundo está mudando, é na verdade que a glória vai se manifestar. Aí você balançou, bife suculento. Olha, sua vida está assim, tendência a piorar. Seu pecado, o Satanás que está contigo, montado nas suas costas. Isso. Você tem sono na hora do culto porque ele te sentou nas suas pálpebras. Isso é terrorismo, querido.